Viver é colecionar experiências. Cada etapa da vida nos proporciona momentos únicos. Por isso, prezamos tanto o conhecimento. Queremos compreender melhor, descobrir outros caminhos, propor novas soluções. Olhar, somar, inovar. Crescer, fazer, Unir, fluir, viver. com muito valor, mais cor e imenso amor. Todo dia, uma nova oportunidade para sermos mais felizes e tornar o mundo ainda melhor. Podemos sempre mais, como pessoas e como sociedade. Somos daqui, valorizamos nossas origens, mas estamos sempre prontos para ganhar o mundo. Somos imaginadores, executores, transformadores. Somos Multi, somos Unesc. Graduação Multi-Unesc. Cada dia uma nova experiência. Informações pelo WhatsApp 999 150 433. Boa noite, galera. Boa noite, tudo bem? Beleza, tomara que estejamos tudo certinho, tudo bem em casa aí, show de bola nessa sexta-feira maravilhosa. Então hoje vai ser algo iluminado, total. E olha, eu já tô quase derretendo aqui, porque o negócio é forte. Mexe comigo, mexe com várias pessoas, várias famílias já tiveram isso, né? Alguns entes já foram embora por causa dessa doença e aí a gente vai conversar a respeito. E são duas pessoas extremamente iluminadas que conseguiram transpor esse desafio que para mim eu acho que é enorme, né? Então a gente vai ter um papo muito legal com esses dois. Eu vou logo chamar eles. Mas antes de mais nada, Portal Nações, pertinho de você, na palma da sua mão, né? Lembrando que curte o nosso canal, né? Clica lá no likezinho, compartilha, né? Receba as notificações, né, de toda a programação de segunda a sexta, das 7 horas em diante, né, com vários podcasts aí, vários assuntos, né, bem interessantes para vocês. Além disso, o Portal Nações também tem um canal no Instagram, né? E esse canal no Instagram tem a informação do aplicativo do Portal Nações, né, que está no Google Play, onde você pode baixar e ouvir músicas 24 horas por dia, certo? Maravilha, maravilha. Então, galerinha, vamos dar início, né, ao podcast aí, Superação com o Peregrino. Né? Eu, Guga Zanata, né, no comando desse podcast, já, né, há 1 ano no ar, show de bola, né? Maravilha, eu tô feliz pra caramba. E com isso, nós temos, né, já nesse caminho todo, o nosso próprio canal, né, junto ao canal Portal Nações, nós também temos um canal no YouTube do Superação, certo? Um canal Superação com o Peregrino, que é o quê? www.youtube.com/superaperegrino, certo? Clica lá no sininho, dê o seu likezinho, seu joia, maravilha. Siga a gente para que a gente possa trazer muitas coisas interessantes aí e... claro, você curtindo com a gente se empolga mais ainda, certo? Além disso, nós temos os apoiadores do Superação. Zanata Tech, que é uma empresa de produtos de limpeza pesada, né? Você encontra nas melhores lojas de material de construção. Aqui em Criciúma nós temos a Timaco, que é a maior loja que faz a maior compra aí da Zanata Tech, entre outras lojas que nós temos aí, né, ao redor, tanto de Criciúma quanto Rio Grande do Sul, São Paulo, Bahia, você encontra em vários locais, tá? Além disso, nós temos a Farben Tintas, né? Farben Tintas que sábado agora e domingo vai ter corrida da Porsche Cup. E eles estão com novidade aí. Esse ano, né, novamente, foguete só voa para frente, então vamos embora, vamos torcer para a Farben. A equipe Farben esteve aqui já com a gente e pensou tintas, pensou Farben, né? Ela é a tinta oficial da Porsche Cup, né? E junto com isso eles têm uma equipe, né? E show de bola, maravilha, massa pra caramba. Amanhã nós vamos estar torcendo por eles. Né? A pauta de hoje, então, vencendo uma doença, nossa, pesada, né?
que eu até nem gosto de falar o nome, mas é o tal do câncer, certo? Nós temos os convidados aí de hoje especiais, o Isaac Santos Pacheco e a Deise Samuel Pacheco. E nós vamos já chamar eles agora. Tudo bom, pessoal? Tudo bem? Certo. Show de bola. Certo. Isaac, boa noite, guerreiro. Boa noite. Massa. Deise, boa noite. Boa noite, Mãe Gustavo. do guerreiro. Legal. Deise, antes de mais nada, eu normalmente peço para os convidados se apresentarem, até mesmo para os espectadores saberem com quem a gente está conversando, né? E tudo mais. Então, por favor, apresente-se. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu sou a professora Deise Pacheco, formada em Educação Física, licenciatura e bacharelado. Atualmente trabalho no SEDUP, juntamente com o professor Gustavo. Trabalho também na FASC, no programa Ritmo em Saúde, e levando saúde aí para essa mulherada de Criciúma. Massa. Isaac, tu também. Se apresenta aí. Boa noite, pessoal. Meu nome é Isaac Santos Pacheco. Eu tenho 17 anos, estudo atualmente, né? No Salete Scott, né, na Isara. Bem no centro, e tem um hobby aí que eu gosto muito de fazer, né? Legal, faço karatê há mais de 10 anos. E gosto muito de estar presente na área dos esportes, tanto quanto da escola, né? Na área da educação física, que são a de vocês. E tanto no meu esporte, que é o karatê. Legal, cara. Porra, show de bola. Bom, então assim, já que tu falou em karatê, quando que começou essa carreira aí de sucesso do karatê? Eu estudava no Quintino, no Fundamental, no terceiro ano do Fundamental. E desde pequeno eu sempre gostava muito de filme de luta, né? Meu pai colocava eu pra assistir filme de luta, do Rock Balboa, a gente zerou todos, Nossa. Bruce Lee, Van Damme, assim, a gente já... Massa. Sabe até as falas já. Aí eu sempre queria lutar boxe, né? Desde o começo eu queria lutar boxe. E na época não tinha perto da onde a gente podia alcançar, não tinha perto. Tinha em Siderópolis, se não me engano. E não tinha como a gente ir, né? Aí eu desisti do boxe e do nada, assim, um professor de karatê entra na minha sala, anuncia que vai ter aulinha de karatê e tal, e eu pensava que o karatê era virar mortal e, né, não tinha muito conhecimento do karatê, porque o karatê que passa no filme é isso, né? Vira mortal e tudo. E aí eu fiz minha primeira aula, não gostei muito, aí depois a segunda eu fui pegando jeito, aí meu irmão entrou, né, minha irmã também entrou, a gente fez tudo em família já, e aí começou a ficar mais interessante, e daí pra frente aí nunca parei. Legal tu ter falado isso, me remete a uma situação bem interessante. Quando eu fazia taekwondo aos 18 anos, eu via que tinha uma família que treinava lá. Era uma menina, que eu acho que era a mais velha da turma, o pai e o filho mais novo. Cara, esses três eram fera, cara. Eles pegaram a preta do taekwondo, sabe? Eles cresceram mesmo. E eu, claro, iniciando, né? Ficava até com medo, né, de treinar com eles, imagina. Mas a família em si te trouxe mais força? Tu acha que tu seguiu porque o pessoal tava junto e... Não, eu vou me empolgar mesmo e... Isso, a união traz força, né? Então, quando tava com o meu irmão ali, minha irmã era mais fácil, era mais divertido, né? A gente treinava junto também. Aí a gente fazia sempre uma brincadeira que era quem perdesse a luta, lavava a louça em casa. Mas, boa. E aí eu sempre perdia, sempre tinha que lavar a louça. Vixe, Maria. Tinha dó de dar aquela porrada. Massa. E aí foi, daí pra frente, só comecei a participar de alguns campeonatos grandes. O meu primeiro campeonato já foi um campeonato grande, né? Foi uma Copa Brasil em Jaraguá do Sul. Aí eu fiquei muito feliz que já tirei em primeiro lugar. Tá, mas assim, ó, o campeonato que tu participava era mais da parte técnica ou do combate mesmo? No começo eu participava dos dois. Hoje em dia eu só gosto de participar que é a luta, né? Que é o combate. Não é nada de técnica. Sim, legal. Tá, e nisso, algumas conquistas? Tem algumas aí. Meu Deus do céu, cara, que massa. Algumas pra coleção. Um certo dia chegou uma menina que ela tem várias conquistas também, mas na corrida. E eu me apaixonei pelos troféus que ela trouxe, vários troféus e várias medalhas. Eu disse, meu Deus, que coisa louca, cara, que massa. Então, posso tocar? Pode. Curioso tem que meter a mão, né? Pode tocar. Nossa, que massa. Olha, eu peguei uma top aqui, ó. Campeonato Brasileiro Karatê Final São Paulo 2022.
da CBK. Aqui, a CBK é o quê? É a Confederação Brasileira de Karatê. Massa. E a FPK? E aí, no caso, a federação que fez, né? O estado, sim, né? Então, legal. é a Federação Paulista de Karatê. Legal. Cara, que coisa linda, cara. Olha só, Cidade de São Paulo, Esporte e Lazer. Meu Deus do céu, cara. Que coisa linda mesmo, ó. Massa. Consegue mirar aqui, querido? Mira aqui, por favor. Ó, show de bola. Medalha bem bonita. Eu acho que é uma das mais bonitas que eu tenho. Pois é, cara. Lindona mesmo, cara. Pá. Outra medalha aqui que eu achei topzera demais. O ouro é fogo, né? O ouro o cara né? Brilha, né? puxa, né? Ele puxa pro cara, né? Coisa linda também, ó. O cara que é competitivo. É verdade. Confederação Brasileira de Karatê também. Nossa, mãe do céu. Que massa, cara. E o engraçado é que assim, eu fui procurar na internet como é que realmente se escreve Karatê. Tá? E o Karatê, aqui eu tô vendo que o Karatê é com K sem acento. É japonês. Isso. A escrita real. Né? E o Karatê brasileiro, eu vi alguns com K e acento no final, né? Ou com C. Com C. Né? Sim. Mas normalmente com K, né? Normalmente com K. A gente no Karatê escreve com K e sem acento. Sem acento. Até por sinal eu botei ali na chamada com K e com acento. Né? Mas eu vou fazer o quê, né? Tinha várias formas. Mas muito legal. Eu não ligo muito pra escrita, né? Muito legal mesmo. Bom, e assim, qual delas que tu achou mais difícil de conseguir? Acho que a mais difícil foi essa aqui, ó. Coisa linda, hein? Dá um zoom na câmera aqui, ó. Dá um zoom aí, mesa. Show de bola. Foi essa medalha aqui, foi em 2017. O brasileiro que minha mãe foi. Foi difícil porque foi meu primeiro brasileiro, tava muito nervoso, né? E experiência nova, né? Eu nunca tinha lutado com ninguém que fosse de outro estado, né? Sempre do mesmo estado, mas da mesma cidade, né? E aí bateu um nervosismo, cheguei... Nesse brasileiro, ele viu como era a dimensão, né? Dos campeonatos fora, como era realmente um campeonato brasileiro. E tem uma história que marcou muito a gente, né, Isaac? Que ele tinha que perder peso nesse campeonato. Nós chegamos em Salvador, na Bahia, ele estava com 2 quilos a mais. E a pesagem seria no dia seguinte. Dele correr. E agora, mãe? O que a gente vai fazer? Eu tava lesionado de um campeonato anterior. Não deu uma semana, eu fui viajar. Eu acho que deu 3 dias, eu fui viajar. Aí eu tava lesionado da virilha ainda. Aí como que corre com a virilha? Estou lesionado na virilha. Cara, essa semana eu nem corri, pra te ver. Eu tô louco. É uma dor, né? É uma dor. Aí, nesse momento, a mãe personal teve que entrar em ação, né? Vamos fechar a boca, ficar dentro do quarto, não vamos descer para comer. No outro dia, fomos pro ginásio, correndo no sol, a manhã inteira, e ele conseguiu bater o peso. E tu junto com ele? Eu junto. E quantos quilômetros foi de... A gente não contou a quilometragem, mas teve uma quadra desativada dentro do próprio ginásio, né? De futebol, assim. E foi gira aquela quadra. Eu acho que eu girei mais que o Ayrton Senna daquela quadra lá. Mas eu vou dizer pra vocês, eu acho que isso até, assim, ó, pra competidores é meio que comum, sabe? Na hora, né? Às vezes a gente sai um pouquinho da alimentação, aquela alimentação regradinha. A gente sai, quando vai se pesar, a gente se pesa antes. Opa, né? Se eu for agora com esse peso, eu vou estar numa categoria acima, vai dar problema. Né? Vou voltar pra minha categoria. Eu tenho um exemplo no taekwondo. Né? De um esportista que chegou em Porto Alegre com um peso acima mas não foi de um dia para o outro, foi no mesmo dia. Ele saiu correndo, foi lá, se pesou e foi lutar. Uma coisa de louco mesmo. Nossa, coisa... pesava no mesmo dia que lutava ainda? Parece que sim. Nossa, é alguma coisa. Pior porque ainda. a história eu já ouvi essa história há mais de 20 anos, né? Então, né? Isso daí pode ter, sei lá, eu posso ter me enganado, né? Do peso não ter sido, né, no mesmo dia da luta, mas ficou marcado na minha cabeça isso daí. Na hora que, que a gente treinava e tudo mais, foi falado isso, eu digo, meu Deus do céu, cara, o cara é doido, né? Então, não é a primeira vez que eu ouço do cara sair correndo para baixar o peso. Mas aí, depois de pagar o peso ali,
Ainda tudo certo. Tem um certo tempo pra daí tu lutar. Ou luta-se num outro dia? No karatê, geralmente tem alguns campeonatos que tu pesa no dia, que é mais estaduais, né? Que pesa no dia e luta no mesmo dia. Sim. Aí o brasileiro não, pesa num dia, um dia só pra pesagem. Todos os atletas pesam de todas as categorias. E aí vira o dia e começa as categorias mais leves para os mais pesados. Sim, legal. Show de bola. Bom, essa foi a mais difícil. E agora que tu mais gostou, né? Que tu mais assim, ó, não, essa valeu a pena, foi massa. Nossa, foi show de bola. Foi essa aqui, ó. Essa aqui foi o que eu mais gostei porque foi mais lutas, né? Essa aqui foi a que eu mais lutei. Tanto de qualidade quanto de quantidade também. Foi essa aqui, ó. Se quiser dar um zoom também. Legal, cara. Ela foi em Brasília e foi, acho que em 2019 isso. Tá, então aqui nós temos quatro campeonatos nacionais. É isso? 5. 5? Aqui tem 5. Tem mais essa daí. Tem um internacional. Meu Deus do céu. E um internacional. Meu pai do céu, cara. Essa aqui a história é boa. É? Essa aqui a história é boa. Não, então conta aí. Ó. Esse aqui, ó. CSK. Confederação Sul-Americana de Karatê. E aonde foi? Foi no Equador. Olha que massa, cara. Foi o meu primeiro Pan-Americano que eu participei, né? Eu não participei do Sul-Americano, já fui direto pro Pan. Não deu muito certo, por conta de uma intercorrência que deu. E aí eu fiquei muito, muito triste, né? O meu primeiro campeonato, assim, eu me dei muito mal no campeonato. E aí depois eu tentei o Sul-Americano, que é essa medalha aqui. E aí a primeira luta eu ganhei. Foi difícil, todas as lutas lá fora são muito difíceis, eles não param de lutar, né? Aqui a gente dá uma acostumada de parar de lutar no meio da luta, assim, dar uma respirada, lá não, é 100%, lá é 100%, eles gostam de pauleira lá. Meu Deus do céu. Aí, principalmente os mexicanos, assim, no Pan-Americano, os mexicanos, nossa, são nervosos. Mas os melhores são os brasileiros, né? Pra falar a verdade, os melhores são brasileiros. Então, eu já sabia que eu tinha um poder também ali, né? E aí, a primeira luta eu lutei e tal, aí perdi para um peruano, aí depois eu fiz a repescagem para conseguir a medalha de bronze, né? Contra o equatoriano. E aí, lá eu fechei a luta e consegui... Olha que massa, cara. Consegui trazer o legal, terceiro lugar aí. Que show de bola, cara. Não, a história esses campeonatos são muito legal, né? Muito legal. Eu faço com que o meu filho mais novo participe de vários campeonatos aí. Vai jogar, vai, né, treinar o tênis de mesa e tudo mais. Ele até teve um campeonato de tênis de mesa que ele ficou, se não me engano, em segundo lugar no município. Eu achei muito massa. Ele nem treinou direito e foi bem, imagina. Então, se ele se empolga, meu Deus, né? Mas aí a gente fez uma mesinha para ele, a gente brincou e tudo mais. Vamos ver se a gente melhora a mesa dele agora para ele treinar mais. E ele tá curtindo outros esportes. Pô, ele tem 13 anos. Né? Tem que vir pra luta, né? Ele tá gostando disso. Até porque, assim, ó, o biotipo dele é uma pessoa mais forte do que o mais velho, que faz musculação. O mais velho é magrinho e tal, é mais modelo. E trabalha como modelo também. É na área de TI, mas ele trabalha como modelo. Já o mais novo, cara, ele tá maior do que o mais velho, né? E o biotipo dele é muito bom para pegar massa muscular, sabe? Então ele fez um pouco de taekwondo, né, no ano passado, aí parou um pouquinho, não curtiu muito, mas eu tô fazendo ele para ele voltar, para treinar comigo, mesmo que seja Muay Thai. Vamos treinar, porque eu treino Muay Thai toda semana, 2 vezes por semana, né? Na terça e na quinta. Essa semana também, pela virilha, eu não pude ir, né? A virilha... virilha deu um negócio errado aqui, mas... Bom, e... Daisy, como é que é o olhar de mãe com relação a essa trajetória, né, de esporte, campeonato, né, e até, né, com relação às medalhas e tudo mais? Como é que tu vê isso daí? Até mesmo por ser uma profissional da área da educação. Né? Da área da educação física. Então, como é que é? O Isaac, ele sempre teve o apoio da família, né?
meu apoio, do meu esposo, dos irmãos. Como ele falou, ele treinava junto com os irmãos, os 4 juntos, né? São quatro irmãos. E todos os campeonatos a gente sempre fez de tudo para estar junto. Quando eu não podia ir, o esposo ia. Quando eu e o esposo não podia, o Davi, o mais velho, ia. E sempre juntos. E eu sempre falo que são 2 lutas. Sempre foi, desde o início, 2 lutas. O karatê é um esporte caro, né? Ele não é um esporte tradicional que tem apoio, né? Tem a luta, literalmente a luta ali, que ele tem que se esforçar, treinar para conseguir vencer. E a luta da questão financeira, né? Tem o custo de viagem, hospedagem, alimentação. E nós sempre batalhamos fazendo rifa, pedindo ajuda para a família, para os amigos, fazendo pedágio, tudo para ele conseguir estar lá, né, no momento de competir. E acredito que ele é um vencedor. Ah, com certeza. Né? Ele é um vencedor por ele estar no campeonato, passar por tudo isso, passar toda essa barreira, essa dificuldade. E é um privilégio, né? É um orgulho para mim, é um orgulho para o pai, de ver ele lá e passar por tudo isso e conseguir ainda trazer a conquista, né? É verdade, é verdade. Bom, e assim, sendo pentacampeão, 5 medalhas, né? Com relação ao campeonato estadual, tu também participou bastante do estadual para chegar no brasileiro. Sempre. Tem que passar, né? Sempre Pela participa, fase. Né? Conquistasse muitas medalhas aí no estado e tal? Sempre gostei muito de competir estaduais, campeonatos pequenos assim, né? Depois de competir o Campeonato Brasileiro, começou a ficar um pouco mais fácil, né? Não vou dizer muito fácil, porque, né, nenhum campeonato para mim é muito fácil, né? Sempre tem a certa dificuldade. E os estaduais, assim, eu gosto muito de competir, e também os jogos estudantis também das escolas, que é os joguinhos, né? Que é os Jogos Olímpicos Escolares, e a OLESC também, mas aí a OLESC eu já perdi a idade, mas já participei, já fui campeão também. Eu fui bicampeão na OLESC. Que massa, cara. E tirei uma prata também. E nos joguinhos eu fui bicampeão. Não, acho que eu fui campeão só, se eu não me engano. Só. Só. Não, ainda humilde, só. Imagina. E tem o troféu, né, do ranking que ele ganhou em 2022. Ele Pois foi campeão estadual do ranking. Né? Esse é a Federação Catarinense, que massa. É a premiação do estadual, né? Que é o melhor da categoria dele do estado. Nossa, que show de bola. Bom, e com isso tudo, né? Veio algo que mexe muito com todo mundo, né? Comigo também, que foi algo que, meu Deus do céu, na nossa família mexeu bastante. E com vocês, com certeza, também vocês passaram, né, por uma barra bem complicada, né? Sim. Bem complicada. E vocês acham que essa barra, o karatê ajudou? O esporte em si ajudou? Tudo que ele aprendeu no esporte, tudo, disciplina, autoconhecimento, emoção, as emoções, ele tudo refletiu no tratamento dele. Porque assim, eu vejo que é uma doença que como é que eu vou dizer, avassaladora, né? Muita gente se vai, né, com relação ao câncer em si. E como foi descobrir essa doença? Né? Como que tu percebeu que o Isaac não estava legal? Foi no início da pandemia, em 2020. Bem no início, em março, quando parou as aulas, todo mundo parou, todo mundo em casa, né? Ele começou a sentir dificuldade na respiração. Antes, nos treinos, ele já estava falando que, mãe, estou com dificuldade nos treinos. Estou percebendo que meus colegas têm um melhor rendimento, eu estou me cansando mais rápido. Mas como ele já tinha asma, né, eu pensei, bom, deve ser por causa da asma, né? Que de vez em quando desencadeava. Isso.
e a gente tinha que correr com ele e atacava a asma. Sim. Devido à asma, eu pensei que era por isso. Mas com a pandemia, nós ficamos mais tempo juntos, mais tempo em casa. Eu fui observando ele, dormindo, como era a respiração dele. Até que chegou um dia que ele falou, mãe, até a água que eu estou tomando arde. Assim, então, peraí, não é normal. Vamos marcar uma consulta. Fui no médico ali, fui no posto, na unidade mesmo ali do nosso bairro, unidade de saúde. Sim. Agendei um clínico geral, nós fomos na consulta e pedi para o clínico, eu preciso do encaminhamento para o otorrino. Não, mãe, vamos fazer o tratamento aqui mesmo, aqui no bairro. Não, eu conheço meu filho, eu preciso do encaminhamento para o otorrino. Tu já estava com o pé atrás já? Eu já estava desconfiada de algo grave, né? Quem é mãe conhece, não adianta. A mãe tem o sexto sentido. Pois é, pois é. Aí, eu vou te dar o encaminhamento, mas não precisa. Poderia fazer o tratamento aqui. Não, por favor, doutor, me dá. Aí, deixamos lá para agendar, não demorou muito. Semana seguinte já foi chamado. A médica pediu ultrassom e na ultrassom já veio que era um tumor, né? Aí, assim, mãe, ele vai ter que passar por uma cirurgia, ele está com um tumor na faringe. Só que essa cirurgia não tem na Içara, não tem em Criciúma. Vocês vão ter que ir para Florianópolis. Não tem problema, doutora. Onde tiver, nós vamos. Com certeza, É. Uma semana depois, né? Nós fomos chamados para cirurgia em Florianópolis. Um médico abençoado, usado por Deus. Meu Deus, que eu sou muito grata. Isaac, como é que tu recebeu essa notícia? Olha, primeiramente eu vou falar como eu comecei a sentir, né? Sim. Tem gente que sente curiosidade e me pergunta direto como eu senti. Nos treinos, a maioria dos meus colegas estavam 100% e eu já estava cansado. Eu parava de lutar, botava a mão no joelho e puxava o ar assim, não vinha. Eu comecei a achar estranho. Aí a voz começou a engrossar muito e ficar muito para dentro, sabe? Uma voz bem de locutor mesmo. E para um guri de 14 anos não é muito normal, né? E aí a gente pensou que era por conta da puberdade. E aí começou a engrossar mais ainda, a gente viu que estava estranho. Aí por conta da alimentação, a água até ardia, né? Quando eu tomava iogurte, eu tinha que empurrar com água, pra ter noção. É bem complicado mesmo. E a gente chegou lá em Floripa, ele fez a primeira biópsia e não deu muito certo, né? Aí ele decidiu, teve a decisão ousada, né, do médico. Por isso que ela falou que um médico bem... Ele foi ousado e querer fazer a cirurgia de imediato. Porque, como ele falou para nós, eu nunca recebi um paciente dessa idade, 14 anos aqui, para fazer esse tipo de cirurgia. Porque, geralmente, o tipo de câncer que ele teve foi um sarcoma sinovial na faringe. Esse câncer geralmente dá em pessoas mais velhas, fumantes, né? Então ele foi muito ousado. Acredito, né, que Deus usou ele foi usado. Né? Nossa, meu Deus do céu. Aí a gente decidiu fazer a cirurgia, tinha 80% de chances de dar errado na cirurgia, né? E era quase de certeza que eu ia sair com a traqueostomia, que é aquele furo ali, né? E praticamente a minha carreira no karatê ia acabar, né? Era isso que já tinha pro meu futuro. Só que não era isso que eu acreditava, né? A medicina, a ciência falava isso, mas, né, não era isso que eu acreditava. Eu sempre fui muito fiel a Deus, muita fé. Muita fé, isso. E eu cheguei em casa, eu olhei pra mãe e falei, vamos fazer a cirurgia e tudo. Aí a gente marcou a cirurgia. No dia da cirurgia eu não fiquei nervoso, a gente se internou, não fiquei nervoso e tal. Aí a gente fez a cirurgia, deu tudo certo, não precisou de traqueostomia, só com a sonda, né? E aí depois veio o resultado, né? Depois de 15 dias, né? Veio o resultado. E aí ele falou... Até então não sabíamos se o câncer era maligno ou benigno, né? Porque tem essa. Então. Tem essa. Fica aquela angústia, 15 dias aguardando para saber o resultado, né? E aí ele... Depois de 15 dias a gente chegou lá, bem curiosos. A gente pegou o papel da biópsia e abriu, né? O papel da biópsia. E a gente viu que não tinha nenhuma palavra escrito câncer, maligno ou uma coisa assim, né? Que desse indícios de ser um câncer, né? E aí a gente já ficou bem tranquilo.
A gente ficou tranquilo lá, não, então não é nada e tal, achando que entendia de medicina. E aí chegou na hora, ele, olha mãe, ele fechou a cara, aí falou, mãe, teu filho tem um sarcoma sinovial de hipofaringe à esquerda. Decorou esse troço. Mas assim, como assim, doutor? Daí eu peguei, olhei pra mãe, o que ele tá falando? Tá falando grego, fala a nossa língua. E o que é isso? E aí eu perguntei, mas é câncer, é maligno? Daí ele falou, é câncer, é maligno, vai precisar de fazer quimioterapia e radioterapia. E aí eu comecei a me tremer todo, assim, não demonstrei, né? Mas comecei a me tremer todo, o corpo não parava de tremer, até as pernas, assim. Como se tivesse um buraco no chão e assim, eu caísse, cara. Não parava mais de cair. Não tinha onde pisar, sabe? Nossa. Foi literalmente no fundo do poço. É um negócio que é... Foi a pior notícia que nós recebemos na vida, até porque eu perdi a minha sogra, né, com câncer na bexiga. E quando fala essa palavra câncer, né, é assustador, muito assustador. Para nós era, por a gente ter perdido já uma pessoa muito próxima. Sim. E o medo, né? A primeira coisa que vem na cabeça é o medo. E agora? Será que ele vai conseguir vencer passar por isso e vencer? Né? É verdade. Começa a pensar várias situações, né? E aí o tratamento, como é que foi, cara? É algo pesado? É algo que te deixava mal? Como é que é? Tem gente que pergunta se tipo de um tumor, assim, meu tratamento, quer dizer, doía. O meu tratamento nunca doeu, né? Nunca doeu pra fazer quimioterapia, essas coisas assim. Nunca senti dor. O que eu sentia mesmo era cansaço. E esse é o problema. Porque o cansaço, tu acha que tu vai dormir, mas que nada, é uma parada cardíaca, né? Que quando tá fazendo quimioterapia, assim. E aí eu entrei, era fazer uma consulta, a doutora já viu o caso, pediu pra gente se internar. E aí no outro dia eu já fui pro centro cirúrgico colocar o catéter, que fica no peito aqui, né? Tem a cirurgia. Os pacientes da oncologia colocam porque tem que ficar de 3 a 4 dias. Eu ficava 5, mais ou menos, 4 também, recebendo quimioterapia direto. Era 24 horas quimioterapia, né? Eram 5 dias internado recebendo quimioterapia 24 horas. 24 horas direto na quimioterapia. O adulto é só umas 3 horinhas ali, volta para casa e depois 21 dias, né? Aí, no meu caso, teve que ficar 4 dias tomando quimioterapia direto e depois voltava, depois de 21 dias, era 4 dias de novo. Nossa, mãe do céu, que coisa, hein? E era pesado mesmo. Era matar de vez essa doença. E mais, a bronca é que quase vai, né? Pois é. Quase vai, porque é forte. A quimioterapia, além de matar a célula do câncer, ela também mata as células boas, né? Por isso que fica tão debilitado, imunidade baixa, né? E ele sentia muito enjoos, ele ficava os 5 dias sem comer, porque tudo ele enjoava, tudo ele vomitava. Nossa, é pesado mesmo. E aí, nesse período, nada de treino. Não, ali eu tive que interromper, né, o treino, não tinha nem como, eu levantava da cama, o coração já estava 1000 já, só eu fazia esforço para levantar da cama. Isso assim, aqueles 4 dias que tu ficava lá, claro, ficava no hospital. Depois disso, os 21 dias, tu não treinava. Não. Não tinha como, não tinha força, não tinha... Não tinha, né? Pra andar eu precisava de ajuda, no hospital pra andar eu precisava de ajuda, aí depois eu ia me recuperando, aí depois eu precisava de ajuda de novo, porque a quimioterapia destrói mesmo. E os manos estavam lá, os manos? De vez em quando eles iam lá visitar, a minha irmã também ficou algumas noites, quando a minha mãe precisou resolver alguma coisa no trabalho, né? Ela deixou de... Sou muito grato à minha mãe de ela deixar o serviço dela pra cuidar de mim. Foi uma decisão muito... Que eu sou muito grato por ela, né? Por ter feito isso. Ela era a grande renda da casa. Então eles decidiram colocar a minha mãe para ficar comigo e meu pai, ele é caminhoneiro e ele saiu para trazer a renda da casa. Então eu sou grato ao meu pai e minha mãe, aos meus irmãos também que sempre estiveram lá. Minha família toda aí, maravilhosa. A família tem que estar junto, né, cara? Tem que estar junto, ainda mais numa situação realmente complicada, né, cara? Bom, vamos ver aí quem tá online aí com a gente. Nós temos um chatzinho, né? E aí, às vezes, algumas pessoas perguntam para nós e tal, a gente interage com essa galera que tá junto com a gente aí, né?
Tomara que tenha aí algumas pessoas legais aí perguntando várias coisas, né? Ah, show de bola. Beleza. Ó, o Guilherme Jorge aí, ó. Boa noite, Guga. Boa noite, Guilherme. O Max sempre comigo. Beleza, boa noite. A Juscelia, lá de São Paulo. Maravilha, um grande abraço pra vocês aí de Sampa. Show de bola, hein? Valeu, Alex também. Massa. Max, ó. Tá aí, karatê é um esporte que eu gosto, mas sempre acho que com minha idade não conseguirei desenvolver. O Max é guerreiro. O Max corre aí, pedala e tudo mais. Quantos anos que o Max tem? Ô, Max, quantos anos tu tem, Max? Deve ter uns 40... Desculpa a pergunta aí, né? Deve ter uns 40 e alguma coisa. Nunca é tarde, Max. Pra nunca é tarde pra praticar esporte, atividade Né? física, Eu nunca voltei é com tarde. 45 Pois é. pra jogar, pra brincar aí de Muay Thai, imagina. Olha, Ana Raquel, nossa minha colega. aluna do Pilates, beijos. Vocês estão tendo Pilates agora? Sim. Tais dando aula de Pilates lá? Pilates lá na escola, no Sedup, pelas profs, né? Depois do horário. período, né? Legal. Muito bom. Colocando a mulherada pra movimentar. A Regiane Andrade, ó, vocês só foram atrás de uma grande medalha, um pouco diferente, mas mais valiosa. A Regiane é minha cunhada, beijo, Regi. Com certeza, Beijo, essa tia. eu acho que é a maior vitória, né? Maior vitória isso daí. Isso daqui é pouca coisa perto do que tu passou. Né? É verdade. Coisa de louco, Acho que beleza. Minha maior luta foi essa daí. Ó, e agora, Ana, ó, Isaac, tua mãe é show. A Karina, beleza, Karina? Que bom que tá com a gente, massa. Ó, o Max, ó, karatê exige muito do físico, imagina quem tem asma. Ai, meu Deus do céu, Olha, assim que nem eu. Olha, Max, eu tenho asma, cara. Então não vem com desculpa. Vamos treinar aí que eu tenho asma também. Eu não consegui. Daniele, ó, Isaac, meu cunhado luta muito. Massa, legal. Minha norinha, namorada do meu filho, Davi. Beijo, Dani. Beijo, Dani. Manda um beijo pra ela, Davi. O Davi tá aqui no backstage, legal. Max, ó. Ô, Max, tu é um pouquinho mais velho que eu, né? 51. Pô, show de bola. Mas dá ainda pra treinar, né? Novo ainda, tá novo. Vai começar aos poucos, né? Não vai começar, né? Não vai como começar muito profissional forte, também. né? Aos poucos vai desenvolvendo. A Daniela, ó, Daisy, muito boa professora. Maravilha. Obrigada. Show de bola. E isso é legal, a gente interagir com o pessoal de casa pra saber o que eles estão pensando, né? Se estão curtindo a gente, né? Eles às vezes trazem algumas perguntas, tal isso, tal aquilo, tal isso. É interessante da gente estar conhecendo, né? E sabendo mais alguma coisa. Mas assim, além dessa situação toda, cara, que com certeza, né, é uma barra e foi creio que a tua maior conquista até então, né, de vencer essa doença. Tu acha que agora é tu respondendo, né, não a mãe. Uhum. Tu acha que o karatê, né, te trouxe força, te trouxe um intelecto, um conhecimento e uma paz interior para passar essa bronca? O karatê ele desenvolve muito o físico, né? Então eu tive muito físico para aguentar o tratamento, para aguentar a cirurgia. O médico chegou a falar se precisasse teria a permissão de retirar um músculo do peito, porque eu tinha, mesmo com 14 anos, eu tinha um corpo musculosinho, né? Uhum. Definido. E a mãe deu esse concedimento aí, a gente assinou tudo lá. E tanto na parte do mental, né? A parte do psicológico ali foi o que mais me ajudou. Eu sempre fui muito forte na área da mente aqui, de suportador. As técnicas de enfermagem, quando eu ia aplicar, eles enfiavam uma agulha que era grossa, era desse tamanho assim, ó, grossa, e enfiavam para colocar a quimioterapia, né? No peito, né? Imagina uma pessoa furar teu peito com uma agulha, assim. Meu Deus do céu. E aí eles falavam, ó, respira e vai. E aí, nossa, no outro quarto era um berreiro e eu e eu já pensei, meu Deus do céu, né? Isso aqui vai ser... Daqui a pouco é minha vez. Isso aqui vai ser complicado de passar e... Cara, a mulher foi lá, até mandar um beijo para todo mundo que me ajudou lá no São José. Muito obrigado, sou muito grato a vocês também. Ela foi lá e aplicou e
Claro, eu senti dor, não vou mentir que eu senti dor, mas eu Sim. consegui aguentar, né? Uma dor, pra mim, que era suportável. Uhum. E aí elas até ficaram espantadas, né? Pra um guri de 14 anos, assim, não expressar nenhum sentimento de dor, assim, né? Uhum. E foi isso que eu consegui fazer. Foi fingir que não estava acontecendo aquilo ali comigo e é isso. Eu tenho uma história muito legal de uma professora, que é a segunda professora do nosso colégio. E hoje teve uma turma que foi no meu laboratório para ter aula com um outro professor, mas eu, por ser meu laboratório, o laboratório que eu uso, né? Não meu, mas é o que eu uso. Digo que é meu porque eu já estou há 10 anos lá e, né, usufruo daquele laboratório há muito tempo, para fazer a manutenção de computadores e tal. Então, o professor levou a turma, e ela, por ser segunda professora, que cuida de alguns alunos lá, ela estava lá e eu estava falando, né, que hoje tu ia vir aqui. Uhum. Tu e a tua mãe, tu e a Daisy iam estar aqui. E aí ela assim, olha, deixa eu contar um negocinho. A gente foi fazer uma homenagem para ele, né, no tempo que ele estava, né, debilitado e tal. E aí, cara, eu vi o quanto ela sentiu. Cara, ela se emocionou que só faltou lacrimejar, a lágrima escorrer do rosto. Porque os olhos se encheram d'água, sabe? Algo que, assim, foi, né, marcante. Foi bem marcante. Né? E aí ela disse assim que a frase que tu falou, né, com 14... Eu não sei se estava já com 15 anos. 14, ainda 14. Ela disse assim, ele chegou a falar assim, gente, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Uhum. Então, essa parte de força, né, de se conhecer, né, que o esporte dá, não só o karatê, qualquer esporte, né, faz te conhecer internamente. Faz saber que tu consegue ver os músculos da perna e consegue sentir, não, os meus músculos da perna estão bons para me correr tanto. Ou os músculos do braço para levantar tanto peso. Ou o peito, as costas para te fazer alguma coisa. Ou a elasticidade para te ter velocidade no golpe, sabe? Uhum. Isso tudo tu se conhece, né, com qualquer esporte que tu fizer. E frequentemente, determinadamente, com foco, né? E isso demonstrou assim um autoconhecimento, né, gigante, né, nessa frase que ela falou para mim ali, que hoje até eu me emociono e até me emociono agora, porque de fato é algo que, poxa vida, na minha vida eu acabei perdendo um herói da Içara, que era o bombeiro Thomas, né? Que ele se jogou embaixo do prédio para salvar pessoas que o prédio lá do correio caiu, e ele ficou com as pessoas lá dentro. E ele, por ter conhecimento, por ser bombeiro, ele não podia e não pode beber água quando tem um ferimento grave, né? Então ele estava lá embaixo, e ele ficava lá embaixo e, claro, não é o fato de dizer assim, enrolava a pessoa para não beber água. Não, a pessoa que estava lá ferida dizia, eu quero água. E ele conversava com ela. Então, a parte psicológica disso é muito forte, né? E quando ele se foi, meu Deus do céu, foi por causa de uma doença dessa. E ele era um cara excepcional. Então, a história com relação a isso é forte para mim. É forte, cara. Eu estou me segurando muito, né, para não cair aos prantos aqui. Porque é algo que mexe bastante comigo, né? E creio que muita gente em casa também deve sentir isso daí, né? E é realmente a maior conquista que tu teve até agora. E claro, vai ter muito mais porque tem mais. Depois do que aconteceu isso daí, pelo que eu vi aqui, qual delas que é? Essa daqui foi 2022. Né? Tu já tinha passado por isso, né? Sim. Já tinha passado, foi lá e ganhou. Imagina. Meu primeiro esse não foi meu primeiro campeonato depois do tratamento, né? Uhum. O primeiro campeonato foi uma Olesk, que é aquela que eu te falei ali das Olimpíadas escolar. Sim. Nossa, e aí que massa. Foi minha última Olesk e meu primeiro joguinhos.
Então aquele ano não era pra mim estourar mesmo, né? Aham. E eu tinha acabando de voltar, assim, tava muito fraco no começo. Fui pegando jeito, muito ambicioso nos treinos, né? E eu consegui ser campeão na ULESC e ser campeão nos joguinhos. E assim, como é que eram os teus treinos de karatê? Tu fazia todo dia? Todo dia. Todo dia. E quantas horas por dia? 1 horinha, 2 horinhas? Como é que era? Eu cheguei a fazer treinos à tarde e à noite, né? Que aí somam 4 a 5 horas, mais ou menos. Mas tem que dar um tempinho também, né? Porque o músculo, às vezes, claro, pode... Né? Tem a fadiga do músculo. Isso. Né? Mas hoje em dia eu treino mais ou menos 1h30, por aí. Uhum. 1h30. E aí, claro, não tem previsto nenhum campeonato, mas quando for campeonato, assim, uns 2, 3 meses antes, tu... Aí já fica um pouco mais intenso. Aham, legal. Pra se preparar mais. Preparar o pulmão também, né? Porque no treino o cara pode até cansar, mas na competição ainda junta o nervosismo, a ansiedade, né? Adrenalina e Pode aí crer. Pode crer. O pulmão vai a 1000. E assim, ó, o que eu tenho coragem, porque eu tenho coragem, não, eu tenho curiosidade em várias situações, então eu pergunto mesmo. Né? Mas assim, fora desses treinos pesados para o campeonato, a tua alimentação, como é que é? Bem no começo eu não ligava muito para alimentação, era bem relaxado assim, com a alimentação, comia muita besteira, enfim. E aí quando eu comecei a participar de campeonatos mais fortes, aí eu fui, né, maneirando um pouquinho na alimentação, aí a mãe já começou a passar arroz com frango, né, que daí é o que dá mais força. Comecei a comer um pouquinho mais de ovo, né? Os carboidratos eu diminui um pouquinho e aumentei a proteína. Sim. E aí a gente sempre mantinha a mesma carne, né, de proteína, assim. Uhum. E aí foi aí. Eu nunca fui tão regrado assim com a dieta, né? Não vou mentir, nunca fui regrado assim, pesei comida, não. Nunca pesei comida. Mas eu sempre comia a mesma comida, tudo certinho, na mesma semana, né? Essa semana eu comia isso aqui, e aí quando tinha alguma besteirinha, né? Eu vou falar que só porque eu sou atleta eu não como besteira, eu como, né? Mas não é toda hora também. Como um doce, como alguma coisa, só que isso aí é mais pro final de semana, quando o cara tá, né, quer dar uma descansada. Uhum. E aí vira a semana, pauleira de novo. É mesmo, Daisy? Isso aí. Não, até legal. porque cada categoria, dependendo da categoria, ele tem que perder peso, né? Uhum. Aí quando ele tem que perder peso, ele se controla mais. Aí corta o refrigerante, corta os doces. Aí quando tá no peso correto, ele dá uma relaxada. Uhum. Porque eu vejo que assim, muita gente, até amigos que já vieram aqui, que eram obesos, tá? Uhum. E focaram no treino, perderam 28, 32 quilos e são atletas de performance, fazem o triatlon, o Ironman, sabe? Que são 3 provas, nossa, extrema intensidade, né? Natação, corrida, bike e tal, nossa, um negócio pesado. E então, assim, a parte da alimentação e do treino é bem focado. Nossa, bem focado mesmo. Nada, ele, por ser mais velho, ele toma cervejinha, então nada de cervejinha naquela época, né? Nada de comer uma carne mais gordinha, nada, é focado mesmo, é um negócio preparado para sair bem, não ter lesão, né? Na competição em si. Então é algo caprichado, né? E eu vejo que assim, todo atleta de performance, porque isso, quanto tempo dura, por exemplo, um ringue, uma luta? É jogo rápido, né? No karatê, comparado a MMA, o boxe, assim, é bem rápido o karatê. Eu já cheguei a competir 1 minuto e meio e hoje em dia eu normalmente eu compito 2 minutos, né? Tem alguns que são 2 minutos e meio, o karatê já chegou a 3 minutos e meio, mas daí pro adulto. Isso aí é pro sub-21 e sênior, né? Uhum. Aí é 3 minutos e meio. Mas a minha categoria é 2 minutos. Mas assim, tu fala 2 minutos. Nossa, 2 minutos uma luta, mas acaba quando? Quando tu derruba o adversário? Quando tu faz os pontos? Como é que é a contagem? Como é que é o campeonato em si, a luta na hora? Olha, se não acabar o tempo, né? Ela acaba com o tempo, zerou, acabou a luta, aí ganha quem estiver mais pontuado. Ou...
se o cara fazer 8 pontos de diferença do seu adversário. Vamos supor, o teu adversário tá com 2, tu tem que fazer 10, né? Tá com 0, tem que fazer 8, enfim, né? Então é 8 pontos de diferença. E também tem as faltas. Se teu adversário cometer as 4 faltas, aí já são 4 faltas para cometer, né? E aí cometeu a 5ª, aí já é expulso e o outro ganha. E essas faltas seriam o quê? Seriam chute nas partes baixas? Seria também se afastar e sair do ringue? Isso. Tem a de sair do tatame, né? Do tatame. Isso, no karatê é tatame, né? De sair no tatame. Tem de bater em partes que não pode bater, Sim. que é na região das partes íntimas, bater muito forte, né? No caso, muito forte no sênior, eles geralmente batem forte, né? Mas para nossa categoria, tocou no rosto e a cabeça mexeu, já é falta. Tem que tocar no rosto e voltar. O cara tem que bater e puxar o ponto, né? O boxe é bater e empurrar o cara, né? O boxe é para derrubar o cara mesmo, é para fazer nocaute, né? Mas o karatê é só por pontuação mesmo. Ela encosta a luva e volta o mais rápido possível, né? Que é para marcar bem o ponto. E aí essas são as faltas. Tem a falta de agarrar também, né? Que daí não pode agarrar com as 2 mãos. Se agarrar com uma mão, tem que ficar poucos segundos com uma mão só, né? E aí, olha, cara, que legal, cara, que legal. E até então, o que acontece? Até antes da gente estar entrando lá no backstage, eu falei que eu tinha um amigo que estudou comigo no colégio, né? Eu acho que foi no 2º e no 3º, não, 1º, 2º e 3º ano, né? No colégio, que ele era faixa preta do karatê e a gente apelidou ele de Daniel San, Daniel Shodan, o Daniel Carlos. Um grande abraço, Daniel, show de bola. Então, o Shodan era o Daniel San da turma, cara, muito legal, cara, muito legal mesmo. E assim, eu sei que tem várias, como é que eu vou dizer, academias de karatê, né, em toda a região, aí, todo o estado. Se eu não me engano, ali em Cocal do Sul, onde eu resido hoje, tem um pessoal ali que de vez em quando até faz um... É o Boava, né? Cadê o Boava lá? Tem sim. Faz um... Como é que eu vou dizer? Um... Treino? Não, na verdade, eles precisam, às vezes, de verba, né? E fazem um pedágio. Sim. Eu tô sempre, quando eu passo, eu tô sempre ajudando, porque eu acho geralmente quando tem competições, aí faz o pedágio para ajudar os atletas a irem, né, a chegar nessas competições. Eu acho que isso é extremamente importante. E assim, eu estava até conversando com um doutor, um médico cardiologista, e ele disse: Guga, a gente tem que combater a doença antes da doença vir. Então, assim, eu indico muito esporte, eu indico caminhada, eu indico várias situações para que eu não precise tratar desse cara, né, com remédio. E sim, né, com uma coisa mais light, mas que vai resolver. Né? Então, esse doutor ou se aí... chegar até a doença, o corpo está preparado, né, para receber. Sim, ajuda muito, né? Como me ajudou, né? É verdade. Ajuda muito como me ajudou. O Covid, por exemplo, eu não peguei. Eu também não. Eu estava caminhando, mesmo estava tratando, correndo, tal, eu não peguei. Eu mesmo boa. Tratando, imunidade sempre baixa, o Isaac, né? Por ele ser atleta, ele teve muita resistência, né, para passar por 7 sessões de quimioterapia e 31 sessões de radioterapia. Meu Deus do céu. O corpo dele estava muito bem preparado, né? E o emocional, a mente dele muito forte. Isso eu acho extremamente importante. Até por isso eu chamei uma psicóloga já para entrevistar ela referente à saúde mental. Porque assim, a minha trajetória foi perdi 72 quilos. Beleza. Como? Né? Por quê? Eu tive foco, a minha mente só pensava em caminhar naquela hora, me alimentar certo em tal hora, sabe? E esse foco é importante para qualquer um, né? Qualquer um. Tu tens o foco de quando tu vai treinar para campeonato, né? Não fala com ninguém, eu vou treinar, né? Sabe? Eu, quando eu tô caminhando ou correndo, eu não olho nem pro lado, cara. Não olho nem pro lado. Eu tô com um sonzinho aqui e só eu. É só eu e Deus. Incrível assim, Guga. Na última quimioterapia dele,
Todas as químio, todas as sessões, quando ele ficava internado, ele passava mal. Ele vomitava os 5 dias. E na última quimioterapia dele, como ele sabia que era a última e ia voltar a treinar, ele não sentiu nada. Nossa. O emocional, olha né? só. Muito preparado para voltar. É, mente sã, tudo que ele corpo queria, são, né? mãe, eu vou fazer todo o tratamento, fazer tudo que tiver para fazer, mas o meu foco é voltar a treinar. Desde o começo, eu sonhava que eu tava chutando alguma coisa, eu chutava a cama do hospital. Aí as técnicas de enfermagem já vinha direto assim, correndo para ver se acontecia alguma coisa e acordei já... Coisa. Mas assim, ó, Isaac, o que tu pode falar para nós, né? O que tu aprendeu nessas etapas da vida aí? Tanto na parte difícil, que eu acho que a gente aprende muito na parte mais difícil da vida, com certeza, quanto na parte, né, de glória, ou a parte fácil em si. Tu tens alguma mensagem para passar pro pessoal? Tenho. Legal. O que eu aprendi muito é a persistência, né? No tratamento, mesmo me machucando, era uma coisa que queria me puxar para baixo, né? Queria tirar a minha vida e eu queria viver, né? Nunca tive esse pensamento de me entregar para o tratamento. Sempre bati de frente ali. E minha mãe sempre disse isso, deixou muito bem claro. Meu pai, né? A gente veio com essa mensagem já desde criança que desistir nunca é uma opção, né? Desistir nunca é uma opção, né? E muito menos uma opinião, né? O cara dá uma opinião, desiste, não. Já escutei muitas pessoas falando que eu iria desistir, pessoas que inventaram diagnósticos contra a minha pessoa, absurdos. Felizmente acontece, né? Mas a gente não liga muito para isso, né? A gente tá acima deles, então a gente suporta muito mais. E é isso aí, desistir nunca é uma opção, né? O cara tá no trabalho, eu tô cansado de estar trabalhando, de estar conciliando o trabalho, estudo e a minha família, às vezes acontece alguma coisa. Assim, problemas familiares todo mundo tem, né? É verdade. Problemas familiares todo mundo tem, não tem uma família que não tem problema familiar. Então, não desiste de uma coisa que tu está conquistando ou já conquistou por uma coisa pequena, né? No meu caso, não foi uma coisa pequena, mas mesmo assim eu persisti ali, por isso que eu falei da persistência. E deu tudo certo, graças a Deus, né? Graças a Deus. Quando nós recebemos o diagnóstico, para mim era o fim, né? Eu nunca imaginava receber uma notícia de um filho com câncer, né? É a notícia pior que tem para uma mãe, para um pai, né? E eu fiquei sem palavras na hora quando o médico falou, não conseguia nem olhar para ele, nem olhar para o Isaac. E o Isaac, mãe, seja o que Deus quiser. Nossa, mãe do céu, que força, hein? Eu disse, meu Deus, no meu interior, de onde ele está tirando tanta força? Era minha Cheguei em casa. Bordão, né? Meu bordão era isso. Cheguei em casa, eu me tranquei no quarto, coloquei meu rosto no chão, coloquei mesmo, e pedindo uma resposta para Deus. Eu queria entender por que estava acontecendo aquilo comigo, né, na nossa família. E eu ouvi a voz de Deus dizendo que nós iríamos passar por tudo isso, mas Ele ia estar em cada momento, em cada detalhe, em todo o tratamento. E foi isso que aconteceu. Né? Nossa fé. Bênção. E tenho certeza que Ele venceu porque Deus agiu, né? Ele foi curado, a gente crê que ele está totalmente curado. Tivemos muito apoio da família, dos nossos amigos, muitas orações, questão financeira também, familiar. Sou muito grata ao doutor João, que operou o Isaac, a doutora Adalisa, a oncologista dele, todos. Os enfermeiros também, né? Os enfermeiros, técnicos de enfermagem, todo mundo ali. Todos a gente envolvidos. só pegou um profissional bom, cara. Sim, foi uma bênção Deus mesmo. encaminhou tudo. Foi tudo encaminhado por ele, porque não ficamos em fila de espera, fizemos tudo pelo SUS. Claro, tivemos apoio, Casa Guido nos apoiou muito. Cheguei na Casa Guido desesperada e disseram, mãe, você não está sozinha. Pode crer. Né? E a mensagem que eu deixo o câncer infanto-juvenil, ele tem cura. Tem cura, tem recursos, todos pelo SUS, né? E você não pode desistir porque recebeu uma notícia
dessa. Uhum. É impactante? É, mas não desista. Nunca. E o crescimento como pessoa é muito grande. Foi o momento mais difícil da nossa vida, mas foi o momento que mais crescemos como pessoa. Uhum. Acredito mesmo. Show de bola. Agora a gente tem o Márcio aí, que quer ter uma palavrinha, Márcio? Sim, eu quero fazer uma pergunta. Pode ir. Em que momento tu te viu no vale e que momento tu saiu do vale? Cara, boa pergunta. Boa pergunta. Eu ia falar isso, mas já respondendo, já vou falar então. Cara, o momento que eu me vi mesmo no vale, a gente teve uma intercorrência a quinta quimioterapia, a gente teve uma intercorrência, eu voltei para casa e geralmente eu fico mal ali uns 3 dias em casa e depois vai, né, voltando ao normal. Eu consigo comer sem sentir enjoos. E aí era o que eu fazia. Me tratava, chegava em casa, comia o máximo que tava para perder, porque eu já sabia que eu ia perder, né? Então eu tinha que ter alguma coisa para perder, né? E nessa quinta ali não deu, não consegui me sentir bem e eu comecei a me tremer muito, suava muito. A mãe chegou a trocar umas 2 vezes lençol da cama, que eu me tremia tanto assim. E aí foi quando fechou a garganta, começou a fechar a garganta. E aí veio a sensação a sensação de eu estar com tumor, foi a mesma sensação que eu senti no dia. E aí eu comecei a entrar em desespero, assim, mas eu me contive e falei, mãe, vamos pro hospital que tá estranho, tem alguma coisa acontecendo e é isso. Eu tava com 40 graus, né, de febre, uma pessoa que tá tratando perigosíssimo, 40 graus, quase entrando em convulsão já, né. Então, a gente foi pro hospital por conta de ser bem na época da Covid e juntar com a febre. Aí, o que acharam, né? Foi suspeito de Covid. Suspeita de Covid. E a gente foi colocado na área da Covid adulta, porque eles só iam me levar para da criança, no caso da oncologia pediatra, depois que fizesse a cirurgia e descobrisse o que foi isso, né? Fizesse o exame, né? Para exame, detectar que não era Covid. E aí eu fiz um monte de exame de Covid, no primeiro deu mais ou menos certo lá, teve que fazer outro, aí foi 3 dias assim, no vale, cara. 3 dias no vale mesmo. E febre não baixava, 3 dias de febre. E aí como era o Covid, e todo mundo assustado, as enfermeiras não queriam entrar dentro do quarto para auxiliar ele, né? Com medo, óbvio. E eu tinha umas fraldinhas que eu levava para limpar a boca dele, eu molhava aquelas fraldinhas, passava no corpo dele inteiro para abaixar a febre. E a permanência delas no quarto era bem poucas, né? Das enfermeiras técnicas, pelo medo dele estar com Covid, porque a febre não baixava, né? Enfim, foi detectado uma infecção pulmonar, né? Uma bactéria. Isso, uma bactéria no portocate. No caso, no catéter, que é a cirurgia que eu tenho aqui, a peça de baixo do peito. Foi detectada essa bactéria. E antes de detectar, aconteceu uma historinha aí que eu preciso contar ela, bem legal contar essa história. No terceiro dia, que eu estava na cama ali, eu não conseguia mais falar. Minha mãe estava desesperada, que eu não conseguia mais ter força para falar com ela. Eu falava um ar, já batia o coração, já cansado. A boca começou a inchar muito, de inflamações na boca, como se fosse afta, sabe? Mucosite. Isso, mucosite. Aí, quando eu faço uma quimioterapia de um tipo, que é a quimioterapia vermelha, que a gente fala, né? Ela estoura muito a boca. Então é como se fosse umas 10 aftas na boca ao mesmo tempo. Nossa. Então nossa, pensa numa dor, cara. O cara abre a boca pra falar, imagina pra comer, né? Dói muito. E aí eu não comia, porque doía muito, né? E eu não falava porque doía muito. Tudo doía muito a boca, né? E a mãe começou a ficar meio desesperada. E ela abriu uma live da Abapai, da igreja que a gente frequenta. Sim. Era um domingo à noite e estava passando o culto ao vivo. A primeira frase... Só que ele não conseguia falar comigo, ele não conseguia se comunicar. Ele só balançava a cabeça, se estava bem ou não. E eu entrei em desespero. Nossa. Coloquei meu joelho no chão ali, nos pés da cama dele. Eu preciso ouvir a voz de Deus, eu preciso saber o que está acontecendo. Aí ela abriu... Desesperador.
Aí, quando eu abri a live, o culto ali, o pastor... Você está preparado para entregar o seu Isaac? Nossa. Primeira coisa. Pensa. Eu Meu disse, Deus não. do céu. Nossa. O Isaac mãe. também ouviu. Meu Deus do céu. Eu disse, não, Senhor, eu não estou preparada. Só que isso chorando, né? Ela Aham. falou assim, ela Nossa. falou... Nossa, Desesperada. desesperada, chorando, com o joelho no chão. Nossa. Acho que até deixou o celular cair quando falar, assim, ela deixou o celular cair de desespero, assim. Imagina. E aí depois ele completa a frase, né? Pode completar a frase que ele falou. Então, não é o seu Isaac que Deus está chamando. Ele quer, né, o pai do Isaac, o Abraão. Ele queria chegar, todo esse processo que nós passamos, chegar até o pai do Isaac, né? Queria o pai do Isaac para ele. Uhum. Que o coração do pai do Isaac voltasse para ele. Sim. Né? A gente crê assim. Claro, não vou falar que eu não tenho medo de morrer, né? Porque eu tive na beira, no vale ali, eu vi como é que é, né? Eu tenho a ciência, tem um monte de gente que fala, eu não tenho medo de morrer, que não sei o quê. Não sabe o que tá falando, não sabe o que tá falando mesmo. É verdade. Porque quando tá ali, quando vê a situação... vida passar nos olhos, né? Isso, aquele filminho É. de ver tudo que tu passou, né? Eu era o mais saudável da família, como isso vai acontecer logo comigo, o mais saudável da família. Então, claro, medo eu tinha, mas pra mim era mais confortante eu ir do que eu perder alguém da minha família, por conta da minha avó. A minha avó, eu já perdi ela e na época, por ser muito novo, mesmo por ser muito novo, eu fiquei muito sentido na época, não só eu, como minha família inteira, principalmente meu pai, né, filho dela. Então, o câncer para mim já era, antes de eu entrar nesse tratamento, o câncer para mim já era morte, né? Já era assustador, né? Porque era o que a gente tinha, a única convivência que a gente tinha com câncer era a minha avó. Minha avó morreu, né? Então para mim era aquilo. Então eu pensei, eu acho que esse aí é o meu dia. Eu acho que hoje eu deixo, né? Eu deixo toda a minha família e eu vou para um lugar melhor. E aí eu peguei e quando o pastor falou, você está preparado para entregar o seu Isaac para Deus, eu mesmo cheguei e falei, Deus, deixa eu passar meu aniversário primeiro, né? Porque era no dia 3, eu me internei no dia 3, que é o aniversário da minha irmã, e eu faço aniversário dia 19 de dezembro, que é o meu aniversário. E aí eu falei, Senhor, deixa eu passar o aniversário da minha mãe, da minha irmã, porque eu amo muito a minha família, eu preciso ter esse tempo com a minha família e depois eu prometo que eu me entrego pro Senhor. E aí veio uma mensagem para mim, assim, do além, de Deus, né? De Deus. E ele falou comigo, cara, ele falou, como é que tu ama mais a tua família do que a mim? Se fui eu que te coloquei nessa família, fui eu que te dei essa família. E aí eu entendi. Aí eu entendi que por mais que eu ame minha família, amo cada um, meu irmão, minha irmã, meus irmãos, meu pai e minha mãe, eu não posso amar eles mais do que a Deus, né? É isso que eu levei do tratamento também. E aí quando eu botei isso na mente, eu vi que não era ali que eu ia, né? E aí eu comecei a lutar de novo. E foi quando eu entendi isso que eu tive força para falar. E aí eu falei com a mãe, e eu falei uma frase que está na Bíblia que eu nem sabia que tinha na Bíblia, que era descanse na tempestade. Eu falei, mãe, descansa na tempestade que isso vai passar. Ele conseguiu, naquele momento, depois que o pastor falou que não era o Isaac que ele queria, que era Abraão, naquele momento ele conseguiu falar, mãe, bem baixinho, descansa na tempestade. Nossa. E aí ela dobrou o joelho e começou a chorar mais ainda. Aí meu marido mandou uma canção na hora, dizendo que descerá sobre ti o Espírito Santo. Tua alma viverá, tudo, o teu corpo assim, com a mensagem renovará. Tudo com conexão, né? Meu Deus. Quebra-cabeça, assim, e se fazia tudo novo. Eu comecei a cantar aquela canção passando minha mão pelo corpo dele inteiro. E ali ele recebeu, a gente acredita que ele recebeu a cura. Dali eu já recebi, eu já tinha certeza que não é pro câncer que não é agora que eu vou morrer, não é pro câncer que eu vou morrer, então eu já sabia muito.
A gente passou, eu passei depois desses 3 dias, aí depois dessa intercorrência, assim, não deu 1 hora, a enfermeira veio e falou, ó, a gente descobriu o que tu tem, a gente vai te levar agora para fazer a cirurgia. Era uma bactéria no peito, no tocate, que ela se alojou no pulmão. Nossa. Então ela tava ali comendo o pulmão todo ali, Infecção, por isso né? que eu respirava assim, já fazia qualquer coisa, já me cansava muito. A gente fez a cirurgia, deu tudo certo na cirurgia, a gente voltou, teve que interromper um pouco o tratamento para fazer o outro tratamento para tratar a bactéria, né, que estava no meu corpo. Então era 21 dias no hospital. Eu passei meu aniversário de 15 anos no hospital, só eu e minha mãe, nenhum Não da minha podia família receber visita, nem podia, do pai, nem dos irmãos. por conta do Covid, né? E, cara, eu posso dizer que foi o meu melhor aniversário, mesmo longe da minha família. Foi um melhor aniversário para mim, porque ali eu comemorei a vida, né? Então, com certeza. Ali eu comemorei mais um ano de vida, muito mais, né, para frente ainda. E dei um abraço na mãe. A gente estava programando para sair no dia do dia 19, sair bem no dia para comemorar em casa. Infelizmente não deu, só que felizmente foi um aniversário abençoado mesmo, assim. E depois a gente voltou para casa, a gente passou o ano novo e tal. E depois aí vem o tratamento de novo, né? A gente completou ali 2 sessões de quimioterapia. E aí ele tinha terminado. Ó, aqui no backstage eu tenho um cara muito empolgado. Que tá dando sinal aqui, querendo fazer mais uma pergunta. Pode vai, Márcio. Eu gosto de falar bastante. Quem é Deus pra ti? Meu Deus. Deus. Cara, O que ele pode fazer? Deus pra mim é o meu soberano, o meu tudo é a minha vida. Deus é o que eu mais confio nele, sabe? É o que eu mais posso contar. Eu sei que posso contar com a minha família, mas no meu só eu ali no meu quarto, me trancado, é só com ele que eu posso falar, né? E por ter passado por um tratamento, ele ter me curado, então, nossa, Deus é tudo, cara, tudo. Deus é o ar que eu respiro, tudo que eu sinto hoje é por conta dele. Se eu toco nessa medalha hoje que eu conquistei depois de ter passado por um tratamento desse, foi por conta dele. Eu acredito nisso. Grande parte do meu tratamento foi sempre peças que se encaixavam, que me provava, né, que Deus existia, que Deus estava ali comigo. Eu já passei por muitas pessoas que eu respeito, né, não tem o mesmo pensamento religioso que o meu, eu respeito, mas eles sempre questionavam minha fé. Nossa, por que tu tem tanta fé assim num cara que nem sabe se ele existe? Não, para mim ele existe, cara. Para mim ele é o meu pai, entendeu? Deus é real, ele existe e nós provamos do seu amor e do seu cuidado. É verdade. Sim, para todo mundo eu vou falar que Deus existe. Eu respeito cada religião, porque a minha religião fala isso. Tem que respeitar a todos, né? Sim. Tem que amar todos como a si mesmo. É difícil amar alguns, né? Mas tem que amar, né? Mas eu amo todos como a si mesmo e Deus acima de tudo. Show de bola. Show de bola mesmo. É algo que mexe bastante com a gente. Com certeza uma história de superação extrema, né? Mas chegamos no final do nosso podcast. É massa, né? Quando a gente se empolga. Bom, eu só tenho que agradecer, né? Realmente, a parte do 2 pessoas iluminadas que eu comecei falando no podcast estão confirmadas, né? Realmente recebesse a luz da vida, né? E a mãe junto, né? Passando por maus bocados e tendo força e trazendo força, também é extremamente importante, né? É algo que a gente acredita, e quem não crê, né? Que pelo menos creia em si mesmo, né? É algo que eu creio muito, né? Eu dobro meus joelhos para rezar também, rezo para muita gente, né? Não só para mim. Às vezes eu lembro de um amigo que está longe, eu digo, pai,
como é que ele tá? Né? Tá tudo bem? Tomara que esteja. Eu converso, né? A minha reza, além da minha oração cristã, que eu sou cristão, né? Eu também falo com ele. Mas falar também é uma forma de oração. Falar também é uma forma de oração. E você ora como você se sente bem, né? Falando com ele. Sim. Então, de fato, é algo que mexe bastante. Eu lembro, né, de uma situação onde um professor amigo meu que passou pela Covid, ficou 21 dias internado na UTI, ele perdeu 40 quilos no período que ele estava, né, que ele ficou mais de 40 dias no hospital. E ele disse que realmente recebeu, né, uma luz divina, que ajudou ele a sair da dificuldade, né, ajudou ele a sair do Covid em si, da doença que ele estava tendo. E quando saiu foi extremamente emocionante também. E é algo que a gente tem que ter um conhecimento de que a nossa vida é frágil, né? É algo que, se a gente não se ater a algo superior a nós, né, fica complicado, né? Fica complicado suportar e passar, né, por vários desafios. Então, acabou, infelizmente, o nosso podcast hoje, mas eu agradeço demais a presença de vocês. Nós também agradecemos, né? Foi uma honra estar aqui contando honra essa vitória, né? A vitória do nosso milagre. É verdade. E dizer que não vencemos essa luta sozinhos. Ninguém vence sozinho, né? Por trás de nós tinha família, tinha amigos, né? Muita gente nos apoiaram, né? Com pensamentos positivos, com orações. Eu sou muito grata a todos que se envolveram nessa luta junto conosco. Uma pessoa que ficou muito comigo também foi meu melhor amigo, né? Aqui na Terra, claro. É o Gabriel. O Gabriel, ele treina comigo hoje em dia. A gente treina juntos na Academia Elite, que a gente é patrocinado pela Academia Elite também. E a gente treina ali e quando der a gente vai para Tubarão também. Lá é a nossa academia atualmente, que a gente compete por Tubarão, representa o Tubarão. E queria mandar um beijo, Gabriel. Esse menino ficou em momentos bons, né? Momentos de glória e de luta. De luta ele estava lá sempre, e quando dava, ele não ia me visitar muito porque não podia, né? Não podia ter visita assim, mas sempre quando dava, mano, agora dá para vir me visitar, ele vinha. Sou muito grato a ele, a toda a família dele, ao Gustavo, a mãe dele, a Andréia, o outro irmão, o Álvaro, toda a família dele tem um carinho muito grande por mim e eu igualmente tenho um carinho muito grande por eles. Pode crer, gratidão. Quero mandar um abraço pro meu esposo, está lá em Joinville trabalhando, ele é motorista. Amor, estamos aqui contando o milagre, a nossa vitória. E mandar um beijo para todos os nossos familiares de Navegantes, a Neuza, o André, a Tissa, o Dão, os primos, Leandro, todos. Obrigado, gente, por assistir e pelo apoio de vocês. A galera da minha sala também, porque senão eles me matam. Tem uma pessoa também muito importante que fez parte do processo de cura, que é o Minotouro. Minotouro, grande lutador. É mesmo? Que legal, cara. Ex-lutador de UFC e Pride, né? Quando o Isaac estava em tratamento, recebendo as químio, o Minotouro fazia chamada de vídeo, conversava, mandava muita força, muita energia positiva. Que legal. O Cristiano Zanetta, que é o Batman do Brasil, ele me apresentou o Minotouro. Então, né? Beijo também aí pro Batman do Brasil aí, Cristiano. O Batman foi lá no colégio. Ele tem uma história muito forte, cara. Muito legal, um cara que eu levo pra minha vida assim, de superação, é um exemplo, né, de superação também, a vida desse cara. Se quiser pesquisar bem certinho, vai lá no Instagram, Cristiano Zanetta. Estou igual o Maguila aqui, manda beijo pra todo mundo. Pra minha mãe, pro meu pai, pro homem da padaria. Pro homem da padaria. Mas é isso aí, beijo pra todo mundo aí. Pode crer. Bom, então antes de finalizarmos realmente o nosso podcast, eu gostaria de agradecer a todos aí pela interação. Muito obrigado por estarem com a gente. Foi show de bola hoje. Tive que me conter bastante para não desaguar aqui, porque, olha, a superação é total, é um negócio extraordinário.
Então, eu agradeço a todos por estarem com a gente aqui. Lembrando que o Peregrino tem um canal no YouTube, que é o Superação com o Peregrino, e também no Instagram, o @o_peregrino_sc. Tá? Além disso, nós temos os apoiadores, que é a Farben Tintas, pensou Farben, pensou Tintas. Amanhã vai ter corrida, então fiquem ligados, tanto no YouTube, quanto na Band, quanto eu acho que é no Sport TV, alguma coisa assim. Tá? Eu não me recordo agora a hora, mas fiquem ligados, dê uma olhadinha na TV aí que isso vai ter corrida. Tá? E a Zanata Tech, que, por sinal, está sempre com a gente também, que faz os produtos de limpeza pesada, aí, o hidrofugante, limpa-telhas e o limpa-obras. Beleza, pessoal? Um grande abraço a todos, um bom final de semana. Tomara que tenham gostado dessa nossa conversa. Valeu, aquele abraço. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigadão por ter assistido aí. Tamo junto, fico com Deus. Show. Somos imaginadores, executores, transformadores. Somos Multi, somos Unesc. Conheça todos os diferenciais da graduação Multi-Unesc. Experiências práticas, ensino multiplataforma, com inovação, tecnologia e impacto comunitário. Para quem quer fazer a diferença no mundo. Graduação Multi-Unesc. Cada dia uma nova experiência. Informações pelo WhatsApp 999 150 433. Ser Unesc faz